Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maria Clara Ames e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança aqui para a nossa disciplina de desenvolvimento de lideranças. O tópico de hoje é o início aqui da nossa jornada, tratando um pouquinho sobre teorias desenvolvidas no campo dos estudos comportamentais, que procuraram entender esse fenômeno da liderança aí no decorrer do século XX, basicamente. A gente vai começar assim com os primeiros estudos que aparecem lá na década de 30, 40, especialmente no contexto dos Estados Unidos, e depois a gente vai trazendo as novas abordagens, as novas perspectivas para começarmos a tratar do tema. Então, para quem quiser dar uma olhada no texto, isso aqui está contido na obra do Comportamento Organizacional, organizada por Robbins, capítulos 11 em especial e alguns detalhes do capítulo 12 que a gente já vai trabalhar. E o tópico, então, que a gente vai trabalhar, que contempla esse capítulo, vai nos ajudar a entender as abordagens que mais se destacaram, buscando entender, então, o que é a liderança, qual é o perfil desse líder, como é que a gente chega a desenvolver uma liderança eficaz, né? Então, essa era muito a motivação dos estudos comportamentais, também conhecidos como behavioristas no início do século, era tentar entender o comportamento das pessoas, suas motivações, inclinações e capacidades que levassem uma maior produtividade, um maior êxito da organização aí na busca dos seus objetivos. Assim surgiu essa também a busca por entender as lideranças. E num escopo maior, mais amplo do que só os estudos comportamentais, também a ciência política, a filosofia, a sociologia estudava o comportamento e também as ideias mais de fundamento do que seria a liderança, né? Na área pública, principalmente, né? No estudo de conduta de políticos. Então, isso também são coisas que não vamos tratar nesse momento, mas que influenciam bastante onde o nosso conhecimento atual sobre o campo, né? Então, a gente vai trabalhar as três principais correntes ou perspectivas que se desenvolveram durante esse tempo. Então, primeiro a gente vai fazer aquela distinção inicial entre administração e liderança, para pontuar um pouquinho isso, até porque no texto do Robbins ele não deixa isso assim tão fechado, nós achamos que é distinto ou tem pontos em comuns, né? Eles deixam essa questão em aberto para a gente discutir, porque justamente um administrador ele pode vir a desenvolver a sua capacidade de liderança, né? E também olhando para a organização como um todo, qualquer pessoa que pode despontar como uma liderança, mesmo que informal, aí dentro do seu grupo de trabalho, né, como uma referência para os demais. Começa a influenciar o comportamento, que é um pouco a essência do que é fazer a liderança. Então, a gente vai trabalhar sobre a teoria dos traços, que foi a primeira corrente, que começou a olhar para a pessoa, o líder, suas características, sua forma de ser, que poderiam aí nos ajudar a entender um pouquinho qual é esses exemplos que a gente tem de liderança. Depois a gente tem a abordagem das teorias que se voltam a entender o comportamento do líder, né? Qual é a orientação do seu comportamento, se ele está mais voltado para tarefas ou para as pessoas, ou para a entrega do trabalho, ou para o desenvolvimento da organização. Então, aparecem várias teorias, são 4 que a gente vai rever, e depois ainda temos 2 grupos significativos que nos ajudam a contextualizar realmente onde é que atua, né, uma liderança, que vai falar das teorias das contingências, ou seja, os aspectos aqui econômicos, organizacionais, culturais, que podem influenciar, né, na execução do trabalho do líder, e ainda as teorias situacionais, que aí começam a ver também que essa contingência, que essa capacidade, né, pela primeira vez de exercer liderança, é considerada realmente a importância que a gente tem dos liderados, né? Então, a troca entre líderes e liderados aparece nesse último momento aí, onde a gente vai trabalhar sobre as teorias situacionais. Então, vamos lá. Para começar, então, como a gente prometeu, liderança, né? A liderança, ela é um fenômeno um pouco distinto da administração, né? A gente já falou na aula passada um pouco também a diferença entre gestão, gerência e liderança, e que a gente pode também trabalhar entre esses 2 termos, administração e liderança. A administração, né,
pelo que o texto nos traz, ela está mais ligada com a atividade de você enfrentar a complexidade, né? Porque numa organização, especialmente na estrutura formal, inúmeros trabalhos, tarefas, regras, responsabilidades, os gestores vão precisar assumir, não necessariamente exercendo aí uma liderança. A liderança é como se fosse uma camada a mais para esses atores que talvez ocupam posições, né? O administrador ele está ali exercendo a sua autoridade e responsabilidade a partir da posição que ele ocupa nessa estrutura organizacional. Já a liderança, ela não necessariamente ela vai surgir dentro da estrutura formal, ela pode se dar na organização também de forma informal. E a liderança é mais um fenômeno, uma forma de influenciar pessoas, uma forma de você transmitir ou compartilhar uma visão em comum com as pessoas, né? É uma forma, é a pessoa que talvez que consegue aí nessa relação com os seus liderados direcionar os esforços para um mesmo objetivo. Então ele tem essa capacidade de comunicar, de influenciar, são verbos relacionados à liderança, né, que a gente está procurando trabalhar. E também, se a gente for considerar o que já vimos, por exemplo, no texto de Bergamini, a capacidade de dar sentido ao trabalho, ou seja, de passar essa visão do todo, onde é que eu estou, o que eu faço e qual é a importância desse trabalho para a tua profissão, para os teus colegas, para o teu departamento, né? Como que tudo isso se encaixa, como é que isso se encaixa ainda num escopo maior, se a liderança for assim num estilo mais transformacional, o que isso representa a médio e longo prazo para você, para a sua vida, e com base nos planos, os objetivos dos próprios, consegue mostrar, assim, montar esse quebra-cabeça de significado para as pessoas. Então essa é uma característica que a gente tem visto muito assim marcado pela essa postura de liderança, né? Mas como a gente vai ver, a cada momento, a cada desenvolvimento da ciência, a gente começa a conhecer outros elementos que podem influenciar nessa ação, nesses atos da liderança, né? Então, a primeira abordagem era da teoria dos traços. A teoria dos traços, então, trabalha nas características desses líderes. Ela surgiu com a intenção de entender assim os exemplos de pessoas que iam se destacando na opinião pública, na política, né? Daí a gente pode trazer aí à mente vários nomes, né? Que a gente reconhece como pessoas que fizeram a diferença no seu contexto, sobre as causas que atuou, né? Ou para o seu país. E o estudo dessa essência, dessa liderança, começou por entender os traços deles, ou seja, quais são as características deles, desses líderes. Eles são firmes, autoconfiantes, honestos, eles são incisivos, enfim, se começou a tentar entender isso. Mas essas teorias, em geral, elas não se confirmavam muito, né, os seus pressupostos através de pesquisas empíricas, elas não tinham essa estabilidade e o rigor necessário. A primeira que conseguiu trazer essa estabilidade foi a teoria dos estudos de personalidade, conhecido como Big Five, que são 5 atributos ou dimensões da personalidade que mais se destacam. E na liderança, os estudos que fizeram uso dessa abordagem do Big Five encontraram, por exemplo, que a característica extroversão e estabilidade emocional são muito significativas de uma liderança eficaz, né? Dentro desse grupo, por exemplo, extroversão, né, que a gente normalmente liga com essa estilo de ser mais comunicativo, extrovertido, na verdade ali tem elementos como a ambição e também a capacidade de de despender muita energia no trabalho. Então são pessoas que conseguem realizar muito, né? Tem essa capacidade de transmitir essa energia, correr atrás de grandes objetivos, né? Tem ambição. E por outro lado, a estabilidade emocional também está ligada com a autoconfiança, que é algo que uma liderança precisa manter. E conclusão de toda essa etapa de teoria, que estuda os traços dos líderes. Essas características da personalidade podem ser um meio de identificar, né, indicar uma possível liderança, mas não necessariamente eles vão conseguir nos dizer se o líder vai ser eficaz ou não, que era uma coisa que os estudos buscam, né, saber se
essa liderança vai ser eficaz ou não para a organização, né? Imagine grandes corporações que estão buscando contratar lideranças, né? Eles vão se fazer essas perguntas. Olha, esse aqui é o currículo do líder, e aqui, pela sua experiência, ele tem bastante, expressa bastante a característica de autoconfiança, ambição na sua carreira e tal, mas isso são evidências que vão garantir que ele vai ser uma boa liderança nessa organização, nesse contexto e com esse trabalho? Então, isso que as teorias ainda não conseguiram confirmar através dos estudos dos traços, né? Então, se começou a um outro percurso aí paralelo a essas primeiras teorias dos traços a ser percorrido, que são os estudos sobre o comportamento do líder. E essa grande abordagem, ela teve, assim, 4 estudos principais, né? Os estudos de Ohio, da década de 40, os estudos de Michigan, os estudos do grid gerencial, os estudos escandinavos, aí são países como a Finlândia e a Suécia. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre eles, mas o que eles buscavam entender, então, era já a expressão da liderança, né? O comportamento. Então, são métodos científicos, né? Veja que a gente está falando aqui da ciência mais comportamental, também tem aqui contribuições assim mais da sociologia, psicologia, mas que estão olhando para o que o líder faz. O que o líder faz, né, a minha análise, é um pedaço, né, de tudo que envolve a liderança, né, o pedaço daqui talvez se expressa que a gente, através da ciência, fica mais fácil de entender. Mas a gente também precisa se perguntar, e daí essa é a questão assim, mais ampla, por que ele faz? Com qual intenção? Né? Não adianta ver só o que ele faz, a gente tem que ter a visão do todo. Então, essa é um pouco a reflexão que eu sugiro para a gente sempre estar fazendo, né? Mas vamos lá, vamos conhecer aqui o que os estudos comportamentais têm a trazer de elemento que nos facilite entender a liderança. Então, a escola de Ohio, ela vai fazer uma primeira distinção. A escola de Ohio vai trabalhar com 2 dimensões principais, né? Uma delas, elas chamam de consideração. E a outra, ela vai chamar, isso das dimensões do comportamento do líder, de estrutura de iniciação. Essas 2 dimensões, elas se representam o seguinte, ó. Um líder que tem uma boa estrutura de iniciação significa que ele é capaz de orientar, estabelecer tarefas, prazos e como fazer muito explícitos. Ele consegue fazer isso, dar esse direcionamento muito bem, quando ele tem uma forte estrutura de iniciação. Por outro lado, a consideração já é uma dimensão mais relacional, capacidade de estabelecer bons relacionamentos, né? Transmitir confiança mútua a respeito das ideias e sentimentos, ênfase também na cooperação e no consenso. Então, são 2 características. E eles viam aí, os estudos, né, encontram que quando a gente está trabalhando com tarefas mais rotineiras, ou que os colaboradores já saibam como fazer, um líder com alta estrutura de iniciação não necessariamente vai ser bom, ele pode estar, às vezes, sendo redundante, né, para alguma coisa que os colaboradores já sabem fazer, isso acaba desgastando a equipe, talvez até desmotivando. Então, é preciso saber dosar, né, esses atributos aí no comportamento. E, por outro lado, a consideração, que é muito importante, né, para essa boa coesão, clima organizacional e tudo mais, que é a consideração pelos outros, pela manutenção das relações, ela tende a ser avaliada pelos superiores dessa liderança como um ponto negativo, porque é como se um pressuposto de que o líder ele cuida demais, assim, né, da equipe, dos colaboradores. Então, tem essas dificuldades, é um pouco tenso e são as coisas justamente que o líder precisa estar antenado para saber dosar e saber trabalhar com a sua equipe. Né? Então, a escola de Ohio trouxe isso, mas justamente não teve um resultado assim em termos com pesquisas empíricas tão forte dessas características. Depois a gente tem as contribuições de Michigan, e as contribuições de Michigan, do grid gerencial, elas vão seguir essa mesma ideia de que nós temos 2 dimensões ou orientações específicas para a liderança, né? Então, a gente tem na escola de Michigan já um avanço um pouquinho disso, onde eles vão considerar, então, também 2 dimensões, orientação para o funcionário ou orientação para a produção.
e aí eles começam a fazer essa análise a partir de estudos, qual seria essa orientação que prevalece aí para a liderança? Será que ele é mais orientado para fazer as atividades, tarefas, mais para entregar os resultados, ou ele é mais voltado para a colaboração, para o comportamento e relacionamento com os colaboradores? Então, vocês vejam que seguiu essa mesma linha, né, de identificar essas dimensões. E aí o grid gerencial, ele vai fazer uma análise similar, mas observando aí a racionalidade dos líderes, né, que seria mais a forma de pensar da liderança. Se é uma forma de pensar voltada para as pessoas, também com foco mais no relacionamento, na construção de laços, confiança, ou se é mais voltada para a produção, entrega de trabalhos, cumprimento de metas e tudo mais. Então veja que são coisas que andam juntas, né? Uma mais alta, outra menos alta, enfim, que precisam ser acompanhadas, podem ser desenvolvidas. Mas por esses estudos, eles tinham alguns pressupostos. Os pressupostos que a gente pode questionar nesses estudos do comportamento é que se entendia que eles eram atributos específicos e permanentes, fixos, né, que não mudariam durante o tempo, né, e aí a gente fica com essas questões. Então, quer dizer que a gente vai se comportar dessa maneira sempre, durante toda a nossa carreira profissional, durante toda... independente da organização em que a gente estiver trabalhando, independente das circunstâncias, então é um pouco isso que começa a aparecer como contraponto, né? E aí também não se sustentaram por tanto tempo esses estudos. O grid gerencial, como eu falei, tem essas duas dimensões também. E, por fim, uma abordagem nova sobre orientação comportamental são os estudos escandinavos, que são estudos que foram feitos mais na Europa, e já num momento em que começou a se perceber que as coisas precisavam acontecer mudanças, transformações, né? O mercado já demandava uma adaptação maior por parte das organizações, então eles viram que seria importante uma liderança orientada para o desenvolvimento, ou seja, para um amadurecimento da organização ou para realmente uma adaptação dela para o cenário atual. Então, esses estudos, o que eles fizeram, né? Os estudos da Finlândia e da Suécia voltaram nos estudos antigos, lá de Ohio, de Michigan, encontrando outras variáveis que eles tinham, não tinham focado naquela época, e ali verificaram que existiam já algumas coisas relacionadas à capacidade do líder de promover mudanças, de direcionar, assim, para novos caminhos, né? E aí a partir desses estudos é que eles deram desenvolvimento e trouxeram mais essa dimensão, né? A importância do líder para o desenvolvimento. E aí, depois de todos esses estudos sobre o comportamento, a gente encontra as primeiras teorias sobre as contingências, né? Contingências como as condições situacionais. Esses estudos, pessoal, eles começam a perceber, então, que o estilo dessa liderança, a forma que ele vai se comportar, vai conduzir, vai depender um pouco da situação que ele vai se deparar. Então, eu posso ter um estilo de liderança A para uma situação Y e um estilo de liderança B para uma situação X, né? Eu vou talvez ter que fazer esse ajuste para dar o fit entre o que estamos demandando numa determinada situação e momento. Esses estudos, a primeira grande contribuição deles é conhecida, né? É o estudo do modelo de Fred Fiedler, e ele parte também ainda de dois atributos iniciais, uma orientação ou para o relacionamento e uma orientação para a tarefa. A grande diferença é que no modelo de Fiedler, ele contempla aí 3 elementos que podem fazer com que essas orientações sejam eficazes ou não, né, no desempenho aí da liderança. E o que ele vai considerar? A relação entre líderes e liderados, né, como uma dessas dimensões, dependendo se ela é boa, se ela é forte ou se ela é fraca, o resultado pode ser diferente. Por isso aqui até a gente traz essa figura aqui do modelo do Fiedler para vocês conferirem.
né? E ainda outros dois elementos, a estrutura da tarefa, se ela é muito estruturada, né? ou menos, ou seja, uma tarefa talvez mais informal e com mais discricionariedade. Então, se isso também for alto ou baixo, pode haver diferentes combinações aí, né, na eficácia do líder. E ainda a questão poder, se esse controle, se o líder tem muito controle, por exemplo, sobre a equipe de funcionários, se o líder tem essa autonomia para decidir quem fica, quem sai, demitir ou não, controle realmente sobre os seus colaboradores, no poder de uma forma geral, isso também vai influenciar no êxito dele, conforme a sua orientação, se para o relacionamento e para a tarefa. Então, o gráfico mostra aqui as áreas, né, onde uma orientação para o relacionamento vai ser legal, vai trazer um bom resultado, né? E também as áreas onde a orientação para a tarefa é mais recomendada, né? Então, quando, por exemplo, assim, a gente tem uma boa relação, um dos exemplos, né? Uma boa relação entre líderes e liderados, uma estrutura de tarefas alta, mas um poder baixo, mais indicado seria uma orientação para a tarefa. E quando a gente tem uma orientação para o relacionamento, onde o líder tem um poder forte, uma estrutura tarefa também é alta, mas talvez ele não tenha ainda uma boa relação entre líderes e liderados, o líder adotar uma orientação para o relacionamento vai facilitar. Então, ele fez esses estudos mostrando que é contingente, depende desses elementos. Ele começou estudando 3 elementos organizacionais, mas dependem desses elementos para ver como é que o líder vai agir, se mais orientado para o relacionamento ou para a tarefa. A grande diferença é que começam a aparecer aí um pressuposto de que realmente a liderança ela pode ser flexível, adaptável ao que se necessita, né? E antes era visto como uma característica fixa, a pessoa tem orientação para a tarefa, vai ser assim a vida toda, né? E aqui a gente está vendo que pode sim ter uma flexibilidade e o líder pode, então, aprender a se desenvolver pouquinho. Esses são os pressupostos da época, né? E aí, logo subsequente ao estudo de Fiedler, teve os estudos aí que seguiram um pouquinho a abordagem dele, foram focar no estresse. O estresse, aquela tensão, aquelas situações onde que o líder precisa decidir sobre bastante pressão. E ele encontrou realmente que uma relação entre essa tensão e a experiência dos líderes. Da seguinte maneira, que quando o líder ele está sob pressão, mas é um líder experiente, ele vai ter um resultado melhor na sua conduta, no seu trabalho. Agora, um líder experiente, quando está sobre pouca pressão, ele tem um desempenho menor, né? Então, é algo que relaciona a experiência do líder. Os líderes mais experientes conseguem agir melhor sob pressão, né? É algo quase intuitivo, né? E essa teoria ela é conhecida como recurso cognitivo, né? Então, um exemplo é quando uma liderança tem que tomar uma decisão sob grande pressão, que é uma característica admirável mesmo, difícil, né? E que realmente aqui, de acordo com essa teoria, é algo que acontece a partir da experiência, né? Com a experiência a gente consegue tomar melhores decisões. E aí nós temos a teoria da liderança situacional, né? A liderança situacional começa pela primeira vez, então, considerar e focar nos liderados, né? Porque depende realmente da equipe, se a gente for parar para pensar, se uma liderança ela é legitimada ou não, se ela é aceita ou não, se a equipe confia nela ou não, né? A gente vê tanto isso, assim, até na esfera política acontecendo essas dificuldades, às vezes, de não aceitação, não legitimidade de alguém, porque não tem essa aceitação pelos liderados. E essa aceitação, os autores vão chamar de prontidão dos liderados, ou seja, uma capacidade, uma predisposição para cooperar. Conforme o grau dessa prontidão, né, que envolve aí uma capacidade e essa inclinação ou motivação para ajudar, a gente vai ter diferentes estilos de liderança para se adaptar com isso, né? Então, se você tem uma equipe com grande capacidade, mas desmotivada, os autores sugerem que a gente deveria ter um líder bastante diretivo, que especifica as tarefas, que orienta para o resultado, né, que estabelece prazos, que dá um bom direcionamento
para engajar, talvez, funcionários que têm capacidade, mas que estejam desmotivados, né? E aí, para cada situação, a gente teria uma conduta diferenciada. Então, a gente vê surgindo, assim, aqui a preocupação, pela primeira vez, da importância dos liderados, né? Para que haja essa colaboração, essa troca de energia mesmo, a gente pode falar, né? Então, a primeira teoria dentro desse bloco aí situacional se chama teoria da troca entre líderes e liderados. Essa teoria da troca, ela considera, gente, que um artifício natural, algo natural que acaba acontecendo entre os líderes e liderados, é que geralmente uma liderança acaba tendo uma interação, uma troca maior com parte da equipe, não com todos, formando quase que um grupo de dentro e além do grupo de fora, onde eles estão situados. Quer dizer, começa a perceber que os líderes podem ter uma interação, um relacionamento diferenciado com cada membro de uma equipe, né? E aí temos que refletir sobre isso, pontos positivos, pontos negativos, o que isso representa, né? Mas essa foi a primeira teoria que percebeu isso. O líder pode ter uma conduta, um comportamento diferente com cada um da sua equipe. Aí a gente tem uma outra proposta que se chama teoria da meta e do caminho, né? Mostrando essa flexibilidade das lideranças para se adaptar e ajudar, de certa maneira, os colaboradores. Ou seja, cada pessoa, né, se considera nessa teoria que cada pessoa tem os seus próprios objetivos e o papel da liderança seria ajudar os seus colaboradores a encontrar o caminho, né, o caminho a ser trilhado para você, enquanto colaborador, chegar ao seu objetivo e que esse objetivo ele esteja imerso no objetivo maior que a organização também tem. Então, uma forma de encontrar esse encaixe, né, entre os objetivos das pessoas e os objetivos das organizações, que eu achei bem interessante, né? E aí a gente tem, dentro dessa proposta da meta e do caminho, diferentes estilos de liderança começam a aparecer aqui, né? O estilo mais diretivo, o estilo apoiador, o estilo mais voltado para a participação ou até orientado para grandes conquistas, né? Conforme também esse perfil de liderados e das tarefas, a gente vai precisar adaptar ou talvez seguir uma proposta, um estilo de liderança ou outro, né? E aí também, pessoal, a gente começa a ver o surgimento de estudos que começam a mapear uma série de fatores que eles chamam de variáveis contingenciais que podem influenciar realmente na forma de conduta, no estilo de liderança, que vai ser necessário para uma certa realidade. Ou seja, além da relação líder e liderado ser fundamental, né, para a liderança, o contexto onde isso está imerso, né, embedded, como diria Granovetter, esse contexto é importante, porque a gente pode ter ali uma diferente cultura organizacional, um diferente clima organizacional, um contexto econômico, social, político diferenciado, né? Olhem o nosso ano aí de 2020 como foi. Então, tudo isso são variáveis contingenciais, né, do nosso contexto, que demandam posturas diferentes. E, além disso, né, se a gente até retomar o conceito de Guerreiro Ramos de homem parentético, né, lendo aqui o trabalho, realmente me veio isso muito em mente, que também a liderança depende não só das contingências externas, que são essa do ambiente organizacional que a gente está, mas daquilo que é interno a gente, que são chamados pela filosofia as circunstâncias. Quando eu estou falando, então, de circunstâncias, eu estou falando dos aspectos subjetivos e individuais de uma liderança. E quando a gente está falando de contingência, a gente está falando desses aspectos organizacionais externos, heterônomos à pessoa. E aí a gente tem, por fim, um modelo interessante, né, que começa a ver aí essa importância da participação e liderança, que percebe também que o estilo do líder vai ser flexível, vai ter um grau de maior ou menor participação conforme essas variáveis do contexto, né? Em resumo, pessoal, a gente percorreu aqui uma série de teorias que tem a base aí nos estudos comportamentais. Cada uma traz elementos diferentes que nos ajudam a montar esse grande mapa aí do que pode envolver a liderança e os fatores que influenciam sobre ela, né? Então, a gente tem desde os traços
pessoais, né, os traços característicos, atributos da personalidade de uma liderança. A gente tem os aspectos comportamentais, a orientação do líder, de preferência, qual é a relação entre líderes e liderados, as contingências do ambiente e várias variáveis que a gente tem num contexto organizacional que podem influenciar na liderança, né? E, por fim, a gente pode dizer, talvez, que a liderança seja um fenômeno relacional de influência e aceitação entre líderes e liderados, guiados por uma visão e objetivos comuns e norteados por princípios, atentos aos aspectos que o contexto vai nos demandar, né? E além dos aspectos circunstanciais. Então é isso, pessoal. Obrigado. E nos vemos na próxima aula aí sobre liderança. Tchau, tchau.